Bom, a questão mais cobrada de direito administrativo se refere ao artigo 3719 da Constituição Federal. Esse inciso ele foi cobrado mais de 4 vezes no exame da ordem em direito administrativo. E agora você vai aprender a acertar essa questão em prova. Vejam só. Então, o artigo que mais caiu até hoje, o inciso, a questão mais cobrada de administrativo foi sobre organização administrativa, no que se refere ao artigo 3719 da Constituição Federal. Vamos lá, primeiramente fazer essa questão. O Estado X pretende criar uma nova universidade estadual sob a forma de fundação pública, considerando que é intenção do Estado atribuir personalidade jurídica de direito público a tal fundação, assinale a afirmativa correta. A. Tal fundação há de ser criada com registro de seus atos constitutivos após a edição de lei ordinária autorizando sua instituição. B. Tal fundação há de ser criada por lei ordinária específica. C. Não é possível a criação de uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público. E D. Tal fundação há de ser criada por lei complementar específica. Vejam só, é uma questão mais complexa, não é uma questão extremamente fácil de direito administrativo. Tem a ver com o tema de organização administrativa. E sempre cai uma questão dessa em prova. Professora, como que eu acerto uma questão dessa? Como que eu vou saber se a fundação pública ela é criada, ela é autorizada, se é lei específica, se é lei complementar? Vejam só, anotem agora o inciso que mais caiu até hoje em direito administrativo. Vamos lá? Seguinte, 3719 da Constituição fala que somente por lei específica, vamos lá, lei específica. Quando eu falo de lei específica, é uma lei ordinária. Ordinária. Poderá ser criada, poderá ser autorizada. Existe diferença entre criação e autorização. Autorizada. Então, vejam só que nós estamos esquematizando para não errar mais essa questão. As autorizadas precisam do registro na junta competente. Registro na junta ou na repartição competente. Na junta competente, ok? Vamos colocar assim, registro. Pronto. Necessita do registro. Já as criadas não necessita de registro algum. Basta a lei e acabou. Quais são as criadas? As de direito público, que fazem parte da administração indireta. As autarquias, elas são criadas porque elas são pessoas jurídicas de direito público. As demais são autorizadas por lei. Precisam do registro na junta competente, certo? Então, vamos colocar assim, vejam só. Autarquias são criadas e as demais autorizadas, as fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia
mista. Então, veja que existe diferença entre criar e autorizar. E veja só que, embora a fundação pública de direito privado seja autorizada por lei específica, tem que ter o registro, a área de atuação dela será definida área de atuação será definida mediante uma lei complementar. Atenção! Ela continua sendo autorizada por lei específica. É só a área de atuação que será definida mediante lei complementar. Área de atuação. Ok, professora, então é isso que eu tenho que saber? Essa foi a questão mais cobrada até hoje? Sim. Só que nós temos aí uma situação interessante. As fundações públicas, elas podem ser de direito privado, como tem previsão na Constituição Federal, ou podem ser de direito público, que são chamadas fundações públicas de direito público. São as autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. Então, vejam só que, embora não esteja na Constituição a previsão das fundações públicas de direito público, a doutrina e a jurisprudência já reconhecem como autarquias. Então, atenção em relação ao seguinte, coloque aqui, fundações públicas de direito público. Se aparecer na sua prova fundação pública de direito público, equivale a uma autarquia. Portanto, as fundações públicas de direito público, como as universidades, são criadas por lei específicas. Não precisa do registro na junta competente. Tudo bem? Perfeito? Ok. Vamos lá. Continuando. Deixe-me ver. Está tudo certo, né? Vocês estão conseguindo me ver? Tudo ok? Beleza. Gente, isso daqui é o que você precisa saber. Então, falou na sua prova só de fundação pública ou fundação pública de direito privado? Autorizada. Agora, se expressamente falar que quer criar uma fundação pública de direito público, aí será criada por lei específica, porque equivale a uma autarquia fundacional ou fundação autárquica, autarquia fundacional ou fundação autárquica. Pronto, nós já esquematizamos o 3719 da Constituição. Agora você vai prestar atenção para resolver a questão comigo. Vamos lá? Seguinte, olha o que diz na questão. O Estado pretende criar uma nova universidade estadual sob forma de fundação pública. Mas nós sabemos que existe a de direito privado e a de direito público. Como que nós vamos resolver? A questão tem que especificar. Considerando que é intenção do Estado atribuir personalidade jurídica de direito público, ou seja, está querendo criar uma fundação pública de direito público. Certo? Aqui está falando fundação pública com personalidade jurídica de direito público. Assinale a afirmativa correta. Tal fundação há de ser criada com registro de seus atos constitutivos. Errado, pessoal! Após a edição de lei ordinária autorizando sua instituição. Errado! Por quê? Porque as fundações públicas de direito público, elas são criadas por lei específica.
dispensa o registro. Se fosse a fundação pública de direito privado, aí tinha que ter o registro. Mas aqui está falando expressamente de uma fundação pública de direito público. Logo, corta a letra A. Continuando. Tal fundação há de ser criada por lei ordinária específica. Criada por lei ordinária específica. É isso? Isso! Vejam só, lei específica cria as fundações públicas de direito público. Logo, elas serão criadas. Tudo bem? Então, aqui, justamente isso que você deveria marcar a letra B, tá? Continuando, vamos lá. C. Não é possível a criação de uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público. Vimos que pode ter tanto personalidade jurídica de direito público quanto personalidade jurídica de direito privado, certo? Continuando. Tal fundação há de ser criada por lei complementar. Errado, pessoal. Toda criação ou autorização é lei ordinária. Só a área de atuação que é definida mediante lei complementar. Pronto, a questão mais cobrada do exame da ordem administrativo já está organizada para vocês. Falou em prova, criação da administração indireta, das autarquias, que tem personalidade jurídica de direito público, das fundações públicas de direito público, são criadas por lei específica. Se falar em prova das demais, fundações públicas de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista, são autorizadas por lei específica, tendo que ter o registro na junta competente, ok?